Então, oi gente, há quanto tempo eu não venho aqui, né? Enfim, esse vídeo eu tô fazendo pra esclarecer algumas coisas que estão acontecendo. Mas, ah, esse vídeo talvez ele vai ser curto ou mais longo, eu não sei dizer se esse vídeo vai durar muito tempo. Mas, no fundo, eu vou deixar alguns episódios de Wolfverse tocando até para não ficar um fundo preto. Mas uma coisa que muitos devem perceber faz muito tempo é que faz bastante tempo até que eu não posto episódios novos. Tipo, para vocês terem uma noção, faz quase um ano que não é lançado episódio novo. E eu sei que muitas pessoas ainda têm esperança de eu lançar novos episódios. Só que a situação, ela está bem complicada pra mim, se é que eu posso dizer. Porque tem coisas na minha vida pessoal, mas tem mais a ver com a minha... O gravando direto, ele tá bem difícil de funcionar. Sem falar que tem uma parte específica do celular que ele não funciona. Tipo, você pode clicar, você pode deslizar, você pode fazer o que você quiser, mas não funciona. Simplesmente não funciona. Tanto que isso tem complicado muito para mim usar o telefone. Porque a maioria das coisas que eu tenho que fazer, tipo, às vezes, tipo, se aparecer um anúncio em algum aplicativo específico que eu estiver usando, tipo, CapCut ou outros aplicativos de edição de vídeo, se aparecer um anúncio, geralmente o X para você tirar do anúncio vai ficar em um lugar específico da tela do seu celular. E esse lugar específico que não tá funcionando. Só que eu voltei aqui, dando uma explicação mais direta. O meu celular ele acabou travando e cortando a gravação. Então meio que eu comecei a gravar outra parte agora. Na edição eu vou tentar emendar essas duas partes, até porque começar o vídeo todo do zero daria muito trabalho. Mas enfim, como eu falei, uma parte inteira do meu celular ela não tá funcionando direito. E isso é um problema, por causa que se eu estiver usando algum tipo de editor de vídeo ou qualquer coisa parecida, meio que se aparecer um anúncio, o X ele vai aparecer sempre em um lugar específico, que é no canto do celular. Daí por causa disso, tá complicando bastante eu usar o meu próprio celular. Tanto que se eu fosse fazer uma animação, por mais simples que fosse a animação, ela não ia dar pra fazer, por causa que meu celular, como eu falei, ele não tá funcionando uma parte específica do celular. Daí, por causa disso, eu ia ter que ficar toda hora virando a tela. Deu uma coisa que seria um trabalho mínimo, viraria um trabalho enorme pra mim. Então, por isso que faz um tempo sem ter animações novas. Mas outra coisa que eu queria deixar claro aqui é que não é só por conta do meu celular que não tá tendo conteúdo no canal. Mas é por causa da minha saúde em si também. Pra vocês que não sabem, tipo, eu postei uma coisa na comunidade, mas eu acho que poucos viram essa postagem. Então eu vou tentar dar um resumo aqui. Mas enfim, voltando pro que eu tava dizendo, para as pessoas que não viram a postagem que eu fiz na comunidade, eu tenho um problema no meu estômago e eu já vou dar o nome do que é de fato para vocês terem mais contexto sobre o que eu tô falando. Eu tenho uma coisa no meu estômago que se chama hérnia de hiato, que é como se fosse meio que uma malformação no estômago, sabe? Que me impede de eu me alimentar corretamente. Tipo, tem muitas coisas que antes de descobrir que eu tinha isso, eu evitava comer, porque ela meio que ficava... Essa comida em específica,
que eu comia acabava meio que bloqueando a passagem de outras coisas, sabe? Tanto alimento quanto bebida. Tipo, se eu comesse essa comida específica que eu tava evitando e tentasse beber alguma coisa, mano, eu ia vomitar só por ter bebido água. Sim, eu ia vomitar por ter bebido água. Pra vocês verem que minha situação não tava nem um pouco agradável pra mim. Daí, né, fevereiro, outubro, eu não vou lembrar certo, eu tava muito ruim, mas muito ruim mesmo, sabe? Eu não tava conseguindo comer nada, nem beber, sabe? Eu emagreci muito, sabe? Eu tava bem magro, sabe? E daí minha mãe, obviamente, me levou no hospital, né? Eu fiquei uns dias internado e daí depois me liberaram pra ir pra casa de novo. Só que daí os problemas eles não pararam, tipo, no hospital, desde a ida no hospital até a volta pra minha casa. Não tinha parado ainda. Até que na segunda vez que eu fui no hospital, eles meio que falaram pra ver se eu tinha alguma coisa de fato no estômago. E daí marcaram a endoscopia para um dia específico. Nesse dia específico eu fui lá fazer uma endoscopia. Daí quando eu fui fazer essa endoscopia, descobriu que eu tava com essa hérnia de hiato, como eu falei. E como eu falei, ela é uma malformação no estômago. Só que uma coisa que, tipo, me deixou meio nervoso é que essa hérnia, ela tava muito fechada. Tipo, ela tava literalmente bloqueando a passagem de comida pro meu estômago. Ela estava muito fechada, sabe? Muito inchada também, sabe? Tanto que no dia que eu fui fazer a endoscopia, teve que abrir. Sim, vocês não entenderam errado. Tinha que abrir essa hérnia para poder fazer a endoscopia certo. Daí descobriu que era essa coisa, essa hérnia de hiato que eu tinha no estômago. Daí por isso que eu não tava conseguindo me alimentar muito bem. Daí tá, deu sair na endoscopia. Daí quando eu cheguei em casa, sabe? Minha mãe, ela meio que foi fazer almoço, sabe? E daí ela serviu um prato pra mim, sabe? Eu não vou lembrar o que era. Ah, eu lembro, era arroz. Eu não tava conseguindo comer arroz antes de fazer essa endoscopia. Quer dizer, na verdade, por bastante tempo, acho que 1 ano, 2 anos, pra vocês terem noção, eu tava evitando ao máximo comer arroz porque eu não tava conseguindo, sabe? Se eu comia arroz, eu começava a vomitar. Daí, né, minha mãe, ela meio que me serviu um prato de arroz e viu pra mim tentar ver se eu conseguia comer. E de fato, eu consegui comer normalmente. Tipo, já não tava me dando tanta ânsia de vômito como antes. Tipo, é claro que tava doendo por causa que eu fui fazer uma endoscopia, sabe? E, tipo, depois de alguma endoscopia, pelo menos na minha opinião, fica doendo sua garganta. E como quando eu fui fazer a endoscopia, abriram a minha hernia de hiato no estômago, eu meio que comecei a, tipo, quando a comida desceu pro estômago, eu meio que senti uma dor. Mas, tipo, deu pra comer, sabe? Eu consegui comer de boa. Pela primeira vez, eu tava conseguindo comer de novo, normalmente. Tanto que eu lembro que no dia que eu fiz essa endoscopia, eu aproveitei pra comer bastante até. Eu comi muito nesse dia. Porque, pô, já tava 2 semanas sem conseguir comer direito, então eu comi bastante nesse dia. E daí, meio que a clínica que eu tava indo pra fazer endoscopia, ela decidiu marcar uma endoscopia a cada 2 semanas. A cada 2 semanas eu ia fazer uma endoscopia. E, tipo, uma coisa que eu percebi é que, tipo, na primeira semana da endoscopia, eu conseguia comer tudo normal. Na segunda começava a complicar, porque na segunda eu já começava a querer voltar, sabe? Aquela ânsia de vômito, sabe? Daí, depois, né, cada 2 semanas, um dia antes da endoscopia eu tinha que fazer um regime, sabe? Porque não pode comer as coisas antes de fazer uma endoscopia, você tem que ficar... Na verdade não é regime, é jejum que fala.
Daí eu não podia comer nada até fazer a endoscopia. E para muitos que estão perguntando, então você vai ter que fazer meio que toda vez a endoscopia para você poder se alimentar melhor? Na verdade, ter toda vez que fazer uma endoscopia, não. Uma coisa que eu vou ter que fazer uma cirurgia para poder remover essa hérnia no estômago. Só que vai demorar muito para mim fazer essa cirurgia, porque para fazer essa cirurgia, a minha hérnia de hiato que eu tenho no estômago, ela precisa meio que desinchar, por causa que ela tá muito inchada. Daí, se for fazer a cirurgia agora, ela vai estourar. Daí, por isso que eu não posso fazer a cirurgia agora. Daí tem que ficar fazendo endoscopia até desinchar e poder fazer a cirurgia. Que, por sinal, eu não vou falar o valor exato da cirurgia, mas é uma coisa que eu posso afirmar que é caro. Muito caro. Tipo, caro mesmo. Mas, enquanto eu não faço essa cirurgia, eu tô fazendo tratamento, né, pra desinchar essa hérnia, sabe, no estômago. Eu tô tomando alguns remédios, sabe? Eu também, como eu falei, a cada 2 semanas eu faço minha endoscopia. Então, meio que tá tudo indo bem na medida do possível. Só que, como eu falei, tanto esses problemas no meu celular quanto os problemas de saúde que eu tenho, ele tá complicando muito pro lançamento de vídeo no canal. Tipo, faz bastante tempo que eu não lanço episódio novo. Tipo, tanto um episódio de fato novo quanto um episódio remake faz tempão que eu não posto. Tipo, eu confesso pra vocês que eu tô com muita vontade de voltar pra série. Eu tô com muita vontade de finalmente voltar a fazer uma coisa que eu gosto. Só que essas complicações é que estão dificultando eu fazer isso. Então, por causa disso, eu tô tanto tempo parado. De vez em quando eu posto umas coisas aqui na comunidade, porque é a única coisa que eu consigo fazer no momento é meio que me comunicar com vocês através da comunidade. E é isso. Tipo, tem muitos vídeos. Tipo, vídeos não. Mas tem muitas músicas de Wolfenstein Dimensions que eu fiz antes de tudo isso acontecer, antes do meu celular meio que ficar todo travado, não funcionar direito. E antes também de começar a aparecer esses problemas, sabe? Tanto que a maioria das músicas que eu fiz foi acho que em outubro ou dezembro do ano passado. Pra vocês terem uma noção. E a gente já tá na metade desse ano, eu não consegui lançar todas as músicas. Quando eu falo as músicas, eu falo músicas originais da série. Tipo, não é uma música que eu vou pegar de algum lugar, tipo... eu vou pegar essa música aqui de tal jogo, vou pegar essa música aqui de tal série e vou usar na minha. Não. É tipo música original mesmo, tipo, que não tem direito autoral e que eu mesmo fiz, sabe? E tanto que muitas das músicas que eu pretendo lançar, elas têm inspirações em outras músicas. Tanto que a primeira música que eu postei de fato, que é meio que a música tema do meu personagem, ela é inspirada na música tema do Godzilla, por exemplo. Eu sei, muitas pessoas não vão saber disso, mas se você olhar a música tema do Godzilla e a música tema do meu personagem, você vai ver que tem as semelhanças entre as duas. Mas... enfim... outras músicas também que eu peguei inspiração foi... eu não vou saber dizer ao certo a música pra vocês. Na verdade, eu vou saber dizer é que eu tô meio confuso porque esse vídeo aqui tá sendo feito sem roteiro. Tipo, então eu não tô fazendo um roteiro, eu fiz um roteiro antes e eu tô gravando esse vídeo. Não, eu tô gravando esse vídeo no improviso mesmo. Então, por isso que muitas horas eu acabo travando e ficar muito tempo silencioso. Mas provavelmente eu vou cortar essas partes no vídeo. E se eu não cortar, infelizmente o vídeo vai ficar muito longo pra postar. Mas, enfim, como eu tava dizendo, a próxima música que eu queria lançar era finalmente a música que vai tocar no fundo dos episódios. Porque pra você que não sabe, a música que tocava no fundo
dos episódios antes, era uma música que se chama Horizon, que é de um jogo, um jogo, uma série, eu não vou lembrar certo, que a música é de um negócio chamado Deadlight, alguma assim, eu não vou saber dizer, mas se eu não saber dizer, eu vou colocar na tela pra vocês verem, mais ou menos. E era essa música que eu usava. Quer dizer, pelo menos do episódio 9 pra frente, porque do episódio 8 pra trás, eu usava outra música. Tipo, eu usava, acho que o nome da música é... E o artista da música é Ano alguma coisa, eu lembro que é Ano alguma coisa e Beats, algo assim. Mas como eu falei, se eu não saber, eu vou mostrar na tela. E era essa música que eu usava antes, do episódio 9 pra frente eu usei outra música. Só que agora, os próximos episódios que lançarem, eu vou colocar essa música que eu fiz. Que por sinal eu fiz, acho que foi em dezembro ou em janeiro, eu não vou lembrar direito. Mas, como eu falei, e essa música também vai ser inspirada nessa música que eu utilizava dos episódios, tipo, da parte 9 pra frente, não do episódio 8 pra trás, tá bom? Ela é meio que inspirada nessa música, Horizon. Mas, tipo, se você, quando eu for lançar essa música, se você escutar essa música e escutar a música que eu usava nos episódios, você vai notar a semelhança, sabe? Mas, enfim. Eu acho que é só isso que eu tenho que falar. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar aqui. Mas talvez eu vou lançando mais vídeos pra meio que responder as perguntas de vocês. Tipo, se vocês perguntarem a tal coisa, eu vou responder. Meio que dando uma explicação das coisas pra vocês, sabe? Daí vocês podem mandar algumas perguntas aí, que por sinal podem ser perguntas relacionadas à série em si, tipo, quando você vai lançar um novo episódio, tipo, como é que ficou a produção de Ovo Verde mesmo depois desse acontecimento que aconteceu na sua vida. Ou também perguntas sobre mim, sabe, se eu tô bem, que eu vou responder, sabe? Mas enfim, tudo que eu tinha pra falar eu já falei. Então, é isso. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E muito obrigado a vocês. Tipo, tem muitas pessoas que eu tenho a agradecer que elas assistem o canal desde quase o início, sabe? Quando eu não tinha, sabe, tantos vídeos postados, sabe? Não tinha a minha série ainda. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Novamente, obrigado por ter assistido. E até a próxima.